Assista agora Jornal 360. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo à TV Poços e ao Jornal 360 nesta quinta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês. E que coisa boa encerrar junto com você, para a gente já começar um mês aí muito próspero, muito produtivo e muito iluminado. São exatamente 20 horas, nós estamos hoje no ponto, hein, Andri? Ó, sensacional, assim sobra uma horinha toda para bater um papo com os meus convidados. E hoje é o tipo de programa que eu suspeita que eu amo fazer. Aquele programa que vai ter psicologia, filosofia, livros. E aí eu tenho aqui na psicologia, e falando de livros, porque ele também é escritor, meu queridíssimo amigo Daniel Furtado, que retorna ao programa, e pela primeira vez comigo, o Pedro de Medeiros, que é filósofo e também é escritor, está lançando, aliás, lançou hoje aqui na Flipostos. Já vou mostrar o livro para você, mas deixa eu dar uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Prazer recebê-los. E aí, Daniel, bom estar de volta? Carol, prazer. Prazer é meu. Enorme. Eu até perguntei para o Adriano, Adriano, eu já tive aqui esse ano, porque assim, né? É muito depressa. Passa depressa o tempo. Você acabou de falar, né? Dia 30 de abril, já estamos aí, primeiro semestre está já caminhando para o fim. Verdade. E que bom, agradeço mais uma vez o convite aí para o nosso bate-papo. Você é, sim, o Daniel já chega aqui, bate ponto, assina, sobe, ele é disputado, todo mundo quer ele aqui na TV Pós. E eu sempre falo, que eu sempre digo, Daniel, é muito bom ouvir o Daniel, é muito bom. Pedro, seja bem-vindo, viu? Prazer te receber aqui. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui em Poços. Morei muito tempo aqui em Poços de Caldas, né? E agora retornando, né? Para fazer esse lançamento do livro, com a presença do Daniel, com essa oportunidade, esse evento maravilhoso que é a Flipostos, né? Essas oportunidades que acontecem para a gente. Feliz em estar te conhecendo, né? E estar podendo falar desse trabalho e desse livro que eu considero bem importante, bem necessário em nossos dias. Não, gente, deixa eu pegar aqui o livro para mostrar para vocês, porque, olha, a capa e o tema do livro, assim, já mexeu comigo. Olha isso aqui, gente. Porque se tem uma coisa que é muito difícil na vida da gente, é fazer escolhas. Porque a gente acha que a gente está ganhando, mas a gente está sempre perdendo alguma coisa, e aprender a viver e conviver com isso, ganhar e perder ao mesmo tempo, a gente precisa de muita maturidade. Eu quero falar muito sobre esse livro aqui, mas antes, Daniel é de casa. Pedro, você é a primeira vez com a gente. Você falou, eu vivi muito em Poços. Então, você não é de Poços, você viveu aqui na sua juventude. Conta um pouquinho para a gente da sua história, deixa a gente te conhecer. Meus pais mudaram para Poços de Caldas quando eu era adolescente, com 13, 14 anos. Vivi em Poços até os 24 e depois mudei para Belo Horizonte. Eu fiquei um tempo em Belo Horizonte. Certo. Voltei para Poços novamente e depois fui para o interior de São Paulo, até onde eu estou hoje, que é em Indaiatuba. Então, eu moro em Indaiatuba, trabalho viajando, né, com consultoria e treinamento e na área da engenharia. Então, sempre retorno para Poços por conta dos meus pais, para visitar. E quem já viveu em Poços adora voltar. Quem já viveu em Poços não fica longe daqui não, gente. Se você nunca veio em Poços, viu que você pisa... O pezinho aqui, pisar na cidade, é um bichinho te morde, você fala, aí quer voltar, mas e o que aconteceu entre vocês dois? Onde vocês se encontraram? Como é que aconteceu essa parceria aqui, que já aconteceu hoje no lançamento do livro? Daniel foi o mediador. Aliás, você não teria feito escolha melhor, com todo carinho aqui, Daniel, porque eu sei que é um tema que ele domina muito também. Como é que foi o lançamento hoje? Onde vocês se conheceram? Então, Carol, foi aqueles encontros são boas coincidências, né? Quando a Flipostos, ali o pessoal estava se organizando. Sim. No começo do ano, a sua programação, a Gisele mandou uma mensagem dizendo que tinha um livro que ia ser lançado e que tinha escolhas e que ela precisava de
alguém fazer a mediação, e ela falou assim, olha, eu não consigo pensar em outra pessoa. Tá vendo? Eu não falei? Aí eu falei assim, mas sobre o que é o livro? Daí quando ela falou assim, olha, eu vou te mandar o release aqui, me mandou, eu falei assim, não, eu quero, tô dentro, foi que nem eu, igualzinho. Não, isso aí eu quero estar junto. Que legal. E aí a gente começou a conversar, trocamos mensagens para saber, para organizar. Que bacana. O Observatório Cultural Podcast voltou a ser gravado ali no final do ano passado. E a gente fez um bem bolado de conseguir trazer o podcast, o Observatório, para a Feira do Livro. E hoje foi o primeiro episódio dessa nova série que a gente está fazendo sobre RH, sobre trabalho, sobre comportamento. E eu acho que assim, foi uma feliz coincidência. Perfeito. Porque o tema tem tudo a ver com o que a gente está propondo a refletir, né? As reflexões são muito necessárias. E aí, se deu hoje, foi muito bacana, né, Pedro? Teve um pessoal ali, estava falando, foi lá no restaurante Beco, um lugar intimista, propício à reflexão, para quem gosta de pensar. O livro, eu li, e aqui já falando um pouco, puxando aí o Pedro perguntou, e aí, o que você achou do livro? Eu falei assim, sabe a coisa mais interessante? Que é um livro que trata um assunto que muitas vezes é tratado na superficialidade, mas você conseguiu trazer densidade de forma leve. Daniel, eu já tô doida para ler, você me fala isso. Vale muito a pena. Eu, minha mãe, né? A mamãe já falou assim, já traz o livro, já está disputado lá em casa. Então foi assim, Carol, que esse encontro se deu e fizemos essa escolha. Então vale muito a pena. Então vocês não estão em dobradinha, já é a terceira de hoje, já teve podcast, já teve a Flipose e agora aqui comigo? Isso, a feira e o podcast foi ao mesmo tempo, né? Quando o papo é bom, ele precisa realmente ser compartilhado muitas vezes, que vocês possam dividir ainda muitas mídias, porque o assunto é imprescindível nos dias de hoje. Antes da gente começar a falar do livro, falar sobre escolhas, né, gente? Tem uma curiosidade, Pedro, né? Quando o Daniel me compartilhou o seu contato para a gente acertar, não vinha como Pedro de Medeiros, vinha como Luiz Salatiel, né? Salatiel é muito bonito. Eu falei assim, o Daniel, você me mandou contato errado. Foi. O Daniel falou, não, Carol, ele tem o pseudo. Eu falei, então tá, mas comenta com a gente. Então, eu acredito que muitos dos telespectadores que estão nos assistindo podem falar, olha, eu conheço esse daí. Mas ele não é o Pedro, não. Não é o Pedro, não. Esse daí é o Luiz Salatiel. E o que acontece é que eu trabalho como engenheiro mecânico, como consultor, trabalho para multinacionais. E a filosofia, para mim, ela sempre foi um hobby. Então, assim, eu sempre, mesmo na época que eu estudava engenharia, e no trabalho eu sempre me interessei pela filosofia e acabam se esbarrando. E quando tive a oportunidade de fazer a graduação em filosofia, eu formei na Universidade Mackenzie, em Campinas, eu já tinha a ideia de escrever um livro. Falei, puxa, mas isso daqui não é uma transição de carreira. Falei, é algo paralelo na minha vida, é algo paralelo. Então, esse paralelo, eu quero continuar atuando como engenheiro, trabalhando para as empresas e fazendo esse tipo de atividade e ter a filosofia, que sempre foi a minha paixão. Sabe aqueles hobbies que tem? Fala assim, eu sou motoqueiro. Aí é todos... Mas ainda bem que tem, né? Porque hoje a juventude anda tão rasa que nem hobby eles andam tendo, gente. Tava tendo essa conversa com meu filho. Eu falei, gente, o que vocês têm de hobby? É isso, a gente tem que ter, né? Então, aí você tem Tem gente que gosta de moto, de bicicleta, gosta de ter uma chácara como um hobby. A filosofia, para mim, é isso. Então, eu gosto... O Pedro gosta de ter livros, de escrever. É outro nível de hobby. É uma forma tão natural que isso aconteceu, sem forçar. Só que a filosofia, ela exige uma dedicação. Você não pode ficar na superficialidade da filosofia, porque você conhece um determinado pensamento, uma determinada corrente filosófica, e aquela ideia puxa outra, que puxa outro filósofo, que puxa outra, então você vai se aprofundando naturalmente. E aí eu resolvi ter esse pseudônimo de modo a continuar e também
a minha comunidade de engenharia, os meus clientes entenderem que existe o Luiz Salatiel e existe o filósofo. E existe o filósofo Pedro de Medeiros. E isso está dando muito certo. Você tem cara, Pedro, de filósofo. Já te falaram isso? Engraçado, né? Quando você me mandou pediu uma foto dele para divulgar, né, gente, a entrevista aqui nas mídias dele, eu falei, gente, ele tem cara de filósofo. Tem carinha de filósofo, não tem? Falando em filósofo, tem algum filósofo especial que foi uma inspiração no livro? Que você tem reflexões, pensamentos próximos? Isso, assim, quando nós falamos de escolhas, então você tem dentro da filosofia uma disciplina chamada ética, que é que você trabalha aquilo que é o bom e o mal, o bem e o mal, aquilo que é o errado e o certo. Isso, em geral, de modo geral, está dentro dessa disciplina ética e moral. Mas existem determinadas escolhas que estão dentro do que é certo. Mas elas são desafiadoras, elas transcendem, elas causam uma determinada angústia. Então, o filósofo que trabalhou essa questão de escolhas, sem estar trabalhando na ética, foi Jean-Paul Sartre. Então, Jean-Paul Sartre, ele trabalha essa ideia das escolhas que nós fizemos e que as escolhas elas definem e constroem a nossa vida. Então, realmente, para começar esse livro e como inspiração, Jean-Paul Sartre, ele trabalha essas ideias. Eu trabalho outros filósofos também no livro, mas realmente, se tratando de escolha, Sartre ele tem um repertório, né, influenciou bastante. Ô Daniel, a gente vive a ilusão de que a gente escolhe livremente. Essa é uma grande ilusão. E eu acredito que o livro do Pedro confronte muito isso, né? Até que ponto as nossas decisões são realmente nossas? Eu acho que só essa pergunta dá um programa, né? Não era pra gente filosofar. Vamos lá. Mas vamos lá. A Carol, ela tem essa habilidade de fazer essas perguntas. Não era pra gente filosofar. Falei que eu ia adorar o programa hoje, vamos filosofar aqui juntos. Então, quem sou eu, né? Eles vão e eu acompanho. A gente teve hoje no lançamento, foi uma das questões debatidas, né? Do ponto de vista da psicologia, Carol, eu vou sempre pensar, da psicologia humanista, sim, especialmente, eu vou pensar que nós somos, no momento presente, resultados da nossa história, das nossas vivências, do nosso entorno e das nossas referências. Logo, as nossas escolhas, elas estão impregnadas desse contexto existencial. Então, a gente não consegue separar ou dizer que a escolha é só minha. Na verdade, eu só existo por causa de tudo isso que está à minha volta. Então, eu acho que a grande sacada, quando a gente pensa em escolhas, né, é compreender quem a gente é, o que faz sentido para que a gente possa tomar as melhores decisões e as melhores escolhas. Eu tenho evitado muito a ideia de certo e errado, especialmente quando a gente trata de comportamento humano. Claro que existem coisas que estão fora da moralidade, não é sobre isso que eu estou falando. Mas no nosso dia a dia, a gente precisa estar se aproximando daquilo que mais faz sentido para a gente. Aquilo fala, poxa, isso aqui eu vou fazer por este caminho porque eu gosto, porque remete a alguém que é importante para mim. Então, essas escolhas, elas são sempre referenciadas à minha própria existência e como eu lido com ela, né? Então, isso aqui dá pano para manga, mas eu acho que, resumidamente, né, a gente tem que pensar que existe um eu interior que se relaciona com o mundo externo e que a gente precisa ali aprender a fazer essa lida, né? Como que a gente mexe essa massa, né, para dar o resultado desejado. O Pedro, o que te levou a escolher o Escolha? A escrever o livro Escolhas? Uma inquietação pessoal, um profissional, algum diagnóstico? De onde você tirou tudo isso? Todos nós temos as nossas reflexões, né? E a gente ninguém faz as suas escolhas corretamente, não é? A gente vai escolhendo, aprendendo, errando, acertando. Então, é um processo de caminhar. E, por outro lado, você também reflete e fala, puxa, se eu tivesse
determinada informação quando eu tinha 20 anos. A gente sempre faz essa reflexão, A gente faz essa sempre avaliação, fala, puxa, e se eu... então, quando eu comecei a estudar mais profundamente filosofia, você encontra determinadas ideias que você fala, puxa, eu poderia ter aprendido isso antes, não é? Eu poderia ter aprendido isso antes. É verdade. Então, tem essa questão pessoal de você ter essa reflexão. Existe aquela reflexão também em relação às pessoas que a gente conhece, que você fala, puxa vida, essa pessoa poderia ter feito determinadas escolhas e muitas vezes não fez por falta de conhecimento ou por falta de ter eu chamaria as ferramentas para poder fazer aquelas escolhas melhores, né? Então foi essa a inquietação e também porque eu procurei um dia esse livro. Eu procurei esse livro um dia, eu entrei numa livraria e falei, puxa, eu quero entender as escolhas, mas não as escolhas éticas ou morais, daquilo que é certo ou errado. Eu quero, diante da minha situação profissional, ter ferramentas para fazer boas escolhas. Eu quero, diante dos meus relacionamentos, diante da família, ferramentas para fazer isso, e eu não achei esse livro. E aí, como eu não achei esse livro... Eu gosto assim, eu escrevo. Então, mas aí é isso, horas. Aí entra o olhar de engenheiro, você está entendendo? Racional, né, Nesse gente? momento eu fui mais engenheiro do que filósofo. Eu falei assim, não tem isso. Então não tem, é óbvio que tem. Então se você pegar as obras de Sartre, você vai achar. Mas não da forma como você imaginava e queria. Você vai ter que ter uma profundidade muito grande para interpretar, para ler e tudo mais. E eu falei, não, eu gostaria de que esse livro estivesse numa banca. E eu falei, não, então já que ele não existe, e eu procurei isso em inglês, procurei isso em francês, Olha e isso, não achei. Eu falei, então tá aí, temos uma oportunidade também. E já vemos traduções em inglês e em francês, né? Já que ele não encontrou isso. E aí... A gente agradece, viu, por você ter escrito, então, viu, Pedro? e teve essa sensação que é o seguinte, eu tive a ideia do livro em 2019. Em 2019, eu falei, puxa, eu vou escrever um livro Escolhas. E aí eu sempre ficava na angústia, falava assim, não, alguém vai escrever antes de mim. Alguém vai escrever. E os anos foram passando, porque eu levo uma vida profissional, com família, uma vida normal que já é bem atarefada, né? Sim. Então, para achar esse tempo de encaixar, então todo ano eu falava assim, gente, será que ninguém vai lançar esse livro? Aí você estava escolhendo não escrever escolhas. Você está vendo? Ainda bem que ele escolheu escrever. E aí deu certo de eu escrever esse livro e ninguém ter escrito antes, né? Olha aqui, é maravilhoso. Olha o cheirinho de livro novo, que delícia. Já a gente vai falar mais do livro mesmo, como adquirir. O Daniel, do ponto de vista psicológico, o Daniel já faz até assim para mim, ele até encosta. O que sequestra mais a nossa autonomia hoje, na sua opinião? Emoção, ambiente ou narrativa interna? Ou o conjunto de tudo isso permeado de boas narrativas. Eu acho que a gente tem vivido em tempos intensos de tecnologia e de redes sociais construções de narrativas que vão desde das questões emocionais e capturam as pessoas de forma emocional. E então eu acho que a gente tem um conjunto de ações, de produções que estão sendo feitas para direcionar o nosso comportamento. Hoje é muito comum a gente ver a psicologia dentro do marketing. Como é o comportamento do consumidor para que a gente consiga vender mais produto para ele. A gente tem a psicologia dentro da política, a gente tem a psicologia dentro da religião. Quando eu falo psicologia, são pessoas observando e compreendendo o comportamento humano para encontrar a melhor forma de sedução. Uma psicologia dentro da engenharia social. Uma engenharia social. E que ela vai, hoje, em tempos de IA, né, em tempos de alta tecnologia, o que está sobrando é o comportamento humano, a quem faz e melhor faz a leitura do humano. Sim. Outro dia eu via uma reportagem
e dizia, era uma pessoa pintando um quadro com um pincel. E não posso dizer, não era o quadro mais bonito do mundo. Não era uma técnica apurada. E ao lado ela tinha uma impressora, ela imprimiu uma figura perfeita. E a pergunta era, qual tem mais valor? Aquilo que foi produzido por uma inteligência artificial perfeita ou aquele traço subjetivo humano? E quando a gente fala das empresas, os processos estão cada vez mais fáceis de serem encontrados. A mecânica de funcionamento das coisas não é mais um problema. A grande questão é o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de interpretação. E isso, no modelo existencial que a gente tem na contemporaneidade, ela tem efeitos colaterais. E quando eu falo efeitos colaterais, eu estou dizendo de efeitos positivos, tem coisas boas acontecendo, mas nós também temos coisas que não são tão boas assim. Então, nunca se tomou tanto remédio psiquiátrico, nunca se frequentou tanto psicólogo. Né, Daniel? A gente tem vindo no programa com assuntos específicos. Eu lembro de uma das vezes, há 10 anos atrás, talvez, a gente falando do celular na vida do adolescente. Olha isso, olha o impacto disso. E olha o que está acontecendo hoje, esse uso desenfreado, tendo que criarmos mecanismos de contenção. Olha, precisamos parar esse movimento, porque isso está trazendo sérios prejuízos para as pessoas. Então eu acho que é um conjunto de manobras e de interesses e de vieses que trazem narrativas para capturar o indivíduo no dia a dia. E nós, de alguma forma, precisamos encontrar meios de nos protegermos. Aí a leitura, capacidade de construção de pensamento crítico. Isso é uma forma, o diálogo, não acreditar em qualquer coisa que nos dizem. Então, tudo isso são mecanismos, ferramentas, como o Pedro disse em determinado momento, que precisamos adquirir para lidar com esse ambiente que a gente está vivendo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu quero saber se existe escolha sem consciência. Ou vocês pensam que toda decisão inconsciente é, na prática, uma não escolha? Pedro, vai você primeiro, que é muito complicado isso. Não é para filosofar, Vamos lá, de novo, por favor. Quero saber se existe escolha sem consciência. Vamos lá. Outra. Toda decisão inconsciente é, na prática, uma não escolha? Aí nós temos que avaliar determinadas questões. Então, quando nós falamos, pensamos numa estrutura social relevante, grande, que nós estou falando de políticas públicas, estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de condição ou acesso ou informação. Então, nós vivemos num mundo hoje que ele é sofisticado, eu estou dizendo não no termo de luxo, ou nesse termo, eu estou dizendo que nós temos que ter determinados conhecimentos básicos hoje para você ter determinadas escolhas. Então, nós temos uma massa da sociedade, infelizmente na sociedade brasileira isso é muito grande, que não tem acesso a um mínimo de formação. Então, esse mínimo de formação, aí eu diria para você que sim. Diria para você que sim. Que essas pessoas não têm condições de repente, fazer boas escolhas. Sim. Isso não justifica um erro, não justifica uma falta de ética, um crime, uma imoralidade. Que nem é a escolha que a gente está fazendo no programa. Exatamente. Mas determinadas escolhas, por exemplo, profissionais, se você não tiver um nível básico de conhecimento, ferramentas ali, realmente as tuas decisões muitas vezes são inconscientes. Sim. Então isso é uma realidade. Agora, quando nós já colocamos num determinado nível pessoas que têm acesso à informação, que conseguem a interpretação dessas informações, conseguem criticar e trabalhar essas informações, aí eu digo para você que não existe escolha inconsciente, entendeu? Que realmente essas pessoas, elas muitas vezes terceirizam as suas escolhas. Então você terceiriza
você coloca a responsabilidade disso, puxa, mas é muito difícil, olha, eu não consigo. Aí existe várias desculpas para você não fazer boas escolhas. Aí, consegui te responder? Perfeito. Daniel. Quando você falou, me remeteu a uma cena daquele filme O Diabo Veste Prada. Que estreia hoje, inclusive, já fazendo uma propaganda do segundo filme. Pois é, é sensacional. Mas no filme 1 tem uma cena que a Meryl Streep está conversando com a moça que seria a secretária dela. Sim. E ela está usando um suéter azul, uma coisa assim. E a moça pega e fala, eu uso qualquer coisa, desprezando as questões da moda. Sim, eu me lembro dessa cena. Você lembra dessa cena? E a Meryl Streep, eu não vou lembrar o nome da personagem. A Miranda. Miranda Presley. A Miranda. Ela dá uma aula do que é construção da moda. Sim. E ela pega e fala, esse azul, para quem não assistiu, procura o filme, assiste, você vai lembrar dessa cena. Muito bacana. Para quem assistiu, vai lá e reveja para entender esse ponto. Que é o quê? Que aquele azul, daquela blusa que ela estava usando, tinha sido pensado 3, 4 anos atrás, por uma equipe de profissionais, e que isso tinha sido lançado dentro de um desfile, e isso foi caindo no gosto popular. Eu acho que isso exemplifica como a gente o tempo todo faz escolhas, e aqui eu trabalho na psicologia humanista com a consciência e a não consciência. Consciência, nós sabemos que estamos aqui. Não consciência, eu sei que eu estou aqui, mas eu estou sentindo coisas que eu não sei porque eu estou sentindo. Mas em algum momento eu tive contato com alguma referência que me fazem sentir algo. Então, não é que a gente tome decisões de forma inconsciente. Talvez neste momento a gente não saiba por quê, mas a gente teve contato com a coisa antes. E ela fica num nível adormecido muitas vezes. E essa produção de sentido, muitas vezes ela não chega de maneira óbvia. Às vezes eu preciso pensar a respeito. E essas decisões, os pensamentos que vão gerar emoções e sentimentos, vão construídos a partir de referenciais que às vezes estão lá na infância. É só uma questão de acesso. Às vezes eu não sei por quê. Mas aí na terapia a gente faz esse trabalho. Normalmente as pessoas querem saber por que elas se sentem mal diante de determinados temas, por algumas questões. Aí a gente vai mergulhando, até achar a caixinha. Aos 5 anos de idade aconteceu que meu pai me tratava dessa maneira e foi isso que aconteceu. Aí vem toda a história. Então, a gente toma decisões e tem, a partir de um nível de consciência, mas sem saber exatamente a origem. Mas eu tenho certeza de alguma coisa. A gente só decide, escolhe a partir de um ponto conhecido, contatado lá no nosso passado. Eu vou ter que pedir esse intervalo muito rápido, porque, olha, eu vou falar para vocês, isso aqui está muito bom, gente. Eu vou chamar o nosso intervalo e nós também vamos ter um pronunciamento na sequência do presidente a respeito do primeiro dia de maio, dia do trabalho. Assim que encerrar o pronunciamento, eu já volto, você não perde isso aqui, porque aqui ainda tem muita coisa para conversar. Quero falar mais sobre o livro e também vou te contar como é que você adquire este livro, que é incrível. Aliás, já vou dar essa dica de presente de Dia das Mães, tá? Júlia, você estava querendo descobrir, né, e livros para dar de presente para todos os filhos. Se a sua mãe gosta de ler, olha que livro, tá? Vou para o intervalo e eu volto após o pronunciamento do presidente da República. O 360 de hoje, e eu vou te dizer, convido você à reprise desse programa, porque se você perdeu a primeira parte, você precisa assistir. Domingo, 14h30. Você já vai ter almoçado, vai estar lá descansando no sofá, então assiste, porque Pedro de Medeiros, filósofo e escritor, Daniel Furtado, psicólogo e escritor, estamos falando sobre aqui do meu ladinho, ó, o livro Escolhas. Olha o tema deste livro, gente. Na hora que eu vi, já fiquei doida para ler. E no primeiro bloco,
O Pedro trouxe um pouco do motivo de escrever o livro, falou um pouco sobre a trajetória dele. E agora entramos também na questão já crucial, né? De escolha, de ser manipulado, de não escolhas. E eu já vou começar o que mais ilude, senhores, um ser humano hoje. A sensação de liberdade ou a crença de controle? O que vocês acham? Já que estamos fazendo escolhas? Esse é um questionamento que vários filósofos fizeram, né? Se nós vivemos realmente num mundo determinado, Sim. um mundo de controles. Isso sempre me pega. Que a nossa vida é uma causalidade, uma sequência de fatos, como nós já começamos aqui, ou se nós gozamos de liberdade absoluta. Então, nossa opinião. Filósofo. Aí sempre existe alguém que chega a um meio termo. Nesse caso foi David Hume, que trabalhou a ideia do compatibilismo. Que é o seguinte, eu tenho sim várias limitações na nossa vida, então eu não conseguiria ser um grande jogador de basquete, provavelmente. Sim. Jamais o Brasil vai ter o melhor jogador de cricket do mundo. Porque isso já são limitações predestinadas, né? Sim. Você não consegue fazer essas mudanças, né? Então, existem algumas coisas na nossa vida que elas estão mais pré-determinadas e elas têm determinação. E aí, dentro disso, vão sim existir escolhas. Mesmo dentro dessa condição pré-determinada, você pode ter escolhas. Como eu disse do jogador de basquete, muitas vezes ele pode não ter a altura, o porte físico ou a habilidade. Mas ele gosta tanto de basquete que ele aprende as regras, ele aprende as estratégias, ele pode se tornar um treinador de um time de basquete, ele pode se tornar um comentarista de jogos de basquete. Está nesse ambiente. Exato. Então, muitas vezes você tem essa determinação nas nossas vidas, mas existe sim opções, existem escolhas, e aí você você compatibiliza tudo isso na sua vida e você faz escolhas que em muitos casos estão limitadas, mas ainda são escolhas. E aí, Daniel, quando a gente faz escolhas, escolher é perder? A gente está preparado para lidar com o que fica para trás? Antes de falar se é uma perda e se a gente está preparado, a tua pergunta me fez lembrar de um determinado jornal que na década de 1990, o Paulo Coelho escrevia, ele tinha um quadro que chamava Maktub. Maktub. E uma leitora, naquela época da carta, as pessoas mandavam carta para fazer perguntas. Eu recebi tantas cartas, que coisa maravilhosa receber uma cartinha. Uma leitora dele fez o seguinte relato, que durante muito tempo da vida dela, ela controlou ao máximo todas as escolhas que ela podia, e deu tudo errado. E que ela decidiu não fazer mais escolha, ela decidiu deixar a vida me levar, e ela disse assim, e deu tudo errado também. E ela encerrava dizendo, o que eu faço, pelo amor de Deus, né? E eu acho que isso é uma das coisas, aí emendando com a tua segunda pergunta, Carol, eu acho que essa ideia de certo, errado, de qual caminho seguir, diferentemente da engenharia, que é exata, a física, né? A gente não discute a gravidade, a gente simplesmente aceita porque ela tem uma única resposta. Na matemática, você tem um caminho, mas e um resultado, ela se encerra ali. Agora, quando a gente fala de comportamento humano, se nós somos 8 bilhões de habitantes neste planeta, uau, são 8 bilhões de verdades. Então, para cada indivíduo, ele vai ter que ter um nível de autoconhecimento, de percepção sobre si, para entender o que vale a pena ou não para si. E pegando a primeira parte do programa, aquela fala sobre você entender quais são suas referências, aquelas que fizeram bem, aquelas que não fizeram tão bem, e você, a partir daí, você construir uma capacidade, uma dinâmica pessoal
em que você faça escolhas com sentido e que não te deixe a dor ou a angústia do não escolhido. É o chamar bancar-se. Eu tenho que bancar minhas escolhas, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu estou decidindo e vou bancar as consequências, seja elas quais forem. Gente, esse programa está muito sensacional. Podemos ter mais umas horas aí para frente? Podemos? Vocês acreditam que nós estamos hoje terceirizando as nossas decisões para algoritmos? Eu diria que não só para algoritmos. Se fosse só para algoritmo, eu acho que estaria fácil. Eu acho que o algoritmo ele entrou nessa condição. Então, historicamente, nós sempre buscamos isso, terceirizar as nossas escolhas. E aqui eu tomo um cuidado e o telespectador acompanhe, né, esse pensamento Sim. junto. Nós terceirizamos muitas vezes as nossas escolhas à religião. Sim. E a grande maioria das religiões, elas trabalham realmente a responsabilidade do ser. Então, cada pessoa é responsável por ali e até pela sua própria fé. Então, quando eu escolho ter fé, quando eu escolho ter uma religião, já é uma responsabilidade minha. Então, mas muitas vezes nós terceirizamos as decisões, as responsabilidades da nossa vida à própria religião. Nós terceirizamos as responsabilidades aos líderes. Então, eu tenho um influencer na rede social, eu tenho um coaching, eu tenho um líder político carismático, eu tenho um líder religioso carismático, e aquilo que ele falou, eu pego e implemento absoluta, na minha vida, e aquilo se torna uma escolha, que na realidade ela já não é mais minha. E agora nós temos a IA, a inteligência artificial, os algoritmos, que vão também influenciar e muitas vezes tomar as decisões por nós. Mas até por trás dos algoritmos existem os líderes. Então, esses líderes, eles estão lá tentando te influenciar, tentando te manipular. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu vou te interromper de propósito. Gente, eu abri esse capítulo, o livro é exatamente nisso, é o capítulo 8. Olha, o poder dos líderes, influência, manipulação e autonomia. Sensacional. E aqui não é uma crítica a todos os líderes. Porque aonde houver um grupo, nós estamos nós três aqui, você é a líder. Você está liderando essa nossa conversa. Então, assim, onde existe um grupo, vai existir liderança. Até no WhatsApp, no grupo, tem um líder lá no WhatsApp. Então, ele faz parte da natureza humana nós termos o líder. O problema hoje é como está acontecendo essa ascensão dos líderes. Então, os líderes estão se ascendendo muito mais pelo seu carisma, pelo poder da sua imagem, do que pelo repertório. Então, nós estamos terceirizando as nossas decisões para esses líderes com o apoio dos algoritmos. Então, e é por isso que é tão importante, tão necessário as escolhas, né? Eu ter ferramentas para poder fazer as minhas escolhas e tudo aquilo que ela pode impactar. Ô Carol, você que é uma especialista em inteligência artificial, a gente tem ouvido muito falar sobre treinar a inteligência artificial, né? E aí, a partir da tua pergunta, eu fiquei refletindo aqui, né? Será que a gente consegue também desaprender o nosso algoritmo? Será que a gente consegue hackear o sistema para ele desaprender sobre mim? Eu acho que essa é uma boa discussão também. É uma ótima reflexão, né? Pra gente, assim, porque hoje você faz uma pesquisa, eu vou comprar um eletrodoméstico. Daqui a pouco você tem eletrodoméstico, tem a loja mais próxima, o valor, você tem tudo. A sua cor preferida, até o que cabe na tua cozinha. Exatamente. Acaba te induzindo e influenciando a você estar consumindo ali da forma mais rápida. Então, eu acho que eu penso sempre o seguinte, não devemos nadar contra a maré. Se a maré está vindo, nós vamos ter que aproveitar esse impulso. Eu vou entrar no sistema, eu vou entender o sistema e usá-lo a meu favor.
porque eu não tenho como negar, eu não consigo hoje não utilizar o celular. Cada vez mais está difícil não usar a inteligência artificial, até no nosso dia a dia, até porque são ferramentas muito importantes. E a gente tem que dizer que são ferramentas que está fazendo com que a gente alcance resultados em diversas áreas muito mais rápido. E eu acho que isso para a humanidade é necessário, é desejável. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é essa capacidade de análise e saber se relacionar com esse equipamento. Não é negar que ele existe, não é negar, não é virar as costas ou fingir que não está acontecendo. Está acontecendo, está no nosso dia a dia. Eu não vou falar para os meus filhos não usar celular, eu não vou falar para os meus filhos não usarem inteligência artificial, mas eu vou ajudá-los a usar o equipamento da melhor forma possível. Agora, cabe aqui uma ótima pergunta, né, levando em consideração o que os senhores me falaram. E quando é que a gente consegue identificar, como identificar quando uma escolha vem de um desejo autêntico e não de uma validação externa? Eu vou começar essa, sabe por quê? Eu vou começar essa. O que aconteceu? Você está levantando aqui para fazer agora. Se eu responder em 3 segundos, já é sua. Vocês têm 5 minutos, porque eu quero saber do livro onde que a gente adquire o livro. Vai. Sabe por que eu chamei essa? Porque aconteceu isso hoje. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela falou a mensagem durante 2, 3 minutos ali e perguntou assim para mim: eu tô certa? Aí eu falo, puxa vida, eu vou ter que mandar textão agora, né? O que é estar certo, o que é estar errado? Ah, esses psicólogos, eles matam a gente. Não é mais fácil responder tá, não tá, entendeu? Olha o que eles fazem com a gente. Aí, às vezes, eu faço o seguinte, ó, eu vou tirar o crachá de psicólogo, aí eu posso falar, você quer a minha opinião como pessoa física? Boa, Daniel. Né? Aí eu penso, olha, eu iria para outro caminho. Mas mesmo assim, eu acho muito complexo a gente Ele não tiraria o crachá. inferir algo a alguém sem você estar vivendo alguém. Então eu acho que o bacana aqui é a gente ajudar a pessoa a pensar. Sem dúvida. Né? Ajudar essa pessoa a compreender todo o significado daquela situação. Então, quando você falou, eu falei assim, me remeteu a essa história. A resposta que eu mais gosto é não sei. Vamos pensar a respeito? Juntos, vamos construir essa resposta. Então eu acho que isso, aí sim, vai ficar mais autêntico, vai ficar mais verdadeiro e próximo daquilo que faz sentido e que esteja correto para aquela pessoa. Pedro, deixa eu te ouvir. E é por isso que é necessário ter repertório, é por isso que é necessário ter as ferramentas para você, diante de uma determinada escolha, que você não se sinta seguro, você não se sinta confortável diante daquilo, você tenha um poder de análise. E também saber o seguinte, puxa, realmente eu estou sendo influenciado ou essa decisão está diante dos meus valores, isso faz sentido, o que está me influenciando tem algum outro objetivo por trás além disso? É uma reflexão mesmo. Então é uma reflexão. Então, quando você recebe essas informações e quando você recebe definições para a sua vida, como você deve ser, o que você deve fazer e tudo mais, você tem que sempre estar pensando, quem está dizendo isso está querendo o quê? Está ganhando o quê com isso? Ótimo. Qual curso será que eu vou ter que comprar? O que vai me vender agora? É muito básico, mas é a verdade. Será que essa pessoa não está fazendo isso simplesmente para a vaidade pessoal dela? Não é para ter mais uma quantidade de seguidores? Então, esses questionamentos são muito importantes. E existe também a autenticidade. Quando a decisão é sua, quando a escolha é sua, mesmo que ela não dê certo, mesmo que ela tenha dores, você está autenticado com aquela escolha. Aquela escolha foi sua. Então, muitas vezes é melhor você errar com as suas próprias escolhas do que muitas vezes acertar com a escolha dos outros.
Sem dúvida. Porque você está autêntico, você está ali vivendo a sua vida. E cada um de nós vamos ter os nossos sofrimentos, vão ter os nossos erros. As nossas alegrias. Nossa, sensacional o que você falou, eu assino embaixo. A autenticidade é um valor, né, irretocável de quem tem no mundo hoje. Onde a gente adquire esse livro? Gente, aqui foi assim, né? O tempo passou demais aqui, não dá com, né, um filósofo, 2 escritores, um psicólogo. Eu precisava de mais algumas horas, diretor, eu acho. Aí, vamos lá, vamos repetir esse programa, vamos fazer quando o Pedro estiver de volta a postos, né? Nos avise, a gente volta, fala mais sobre escolhas. Daniel já está convocado. Opa! Porque olha aqui, tem pergunta aqui que dá um programa inteiro, gente, para a gente filosofar juntos. Pedro, você está à venda no Flipos? Tem alguma livraria que está à venda o seu livro? Ele está à venda exclusivo na livraria Livruz. Logo no início da feira aqui. E tem uma curiosidade a respeito disso, né? O lançamento oficial do livro, ele vai ser em junho, em São Paulo. Já vai começar a campanha de pré-venda. Porém, a editora Alta Books, em virtude da Flipos, imprimiu alguns exemplares para ser feito exclusivamente para Poços e para Flipos. Então, quem comprar isso é pré-venda. É a pré-venda. E o que acabar aqui nessa livraria, na Livruz, vai ter que esperar até junho para poder fazer a compra ou já garantir a pré-venda, né? E aí me acompanhe nas redes sociais, que nós vamos começar a campanha de pré-venda. Mas o que nós temos aqui em Poços, o que está impresso é o que está aqui em Poços. Então eu faço o convite. Faça. Para você adquirir o livro. E esse é o meu primeiro livro de filosofia. E é muito importante que ele venda, viu, gente? É verdade. Você escreveu, você se dedicou. É muito importante que socorra. Então eu peço com carinho, né, para que você adquira o livro, me marque lá no Instagram, diga que comprou o livro. E vai ser um prazer, se quiser, olha, eu queria um autógrafo, queria uma dedicatória, só entrar em contato que nós damos um jeito. Então adquira aqui na Flipos, na livraria Livruz. Eu vou assinar com a frase do livro, tá, gente? Porque viver melhor começa por escolher melhor. Boa essa, hein? Essa aqui é boa. Essa é a frase que você põe no Stories na hora que começa o dia, né? Essa aqui é aquela frase boa, não é isso? Olha... Muito boa essa conversa. Eu trouxe assim, gente, embora eu sou digital, vocês sabem, aqui no TV da sua antiga. Eu assim, na minha ilusão, né, eu trouxe 4. Não costumo mostrar isso aqui, não, eu trouxe 4. Eu não saí da primeira. Ou seja, vai ter volta sim, tá? Eu vou querer muito uma volta, porque... O Daniel, obrigado, viu, de compartilhar, né? Imagina, essa maravilha, Carol, que é o Pedro com a gente, de ter gentilmente, né? Trazido a possibilidade de trazê-lo no programa, mas muito bom conversar com vocês. Viu? Eu acho que a vida é feita de encontros. Embora já tantos desencontros pela vida, já diria Vinícius de Moraes. Alguns são mais adequados, alguns são melhores, né? E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar o escritor nacional. Muitas vezes é muito difícil você conseguir produzir um livro. Porque mais ainda publicar, mais ainda a editora quer publicar. Então a gente precisa valorizar, sim, especialmente quando eu vi a qualidade do livro, da qualidade do conteúdo. Eu falei, Carol, a gente precisa conversar a respeito. E de um tema absolutamente relevante. Em tempos de algoritmos, de IAs... De influência, de manipulação. Precisamos fazer... Em tempos de eleição, vamos falar que essa é a verdade. Leia o livro antes, gente. Precisamos fazer boas escolhas. Então, eu acho que foi um encontro muito legal. Agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, Carol, você abrindo as portas para a gente. Essa maravilha. Obrigado, viu, Daniel? E, ó, gente, eu tenho encontro com o Daniel, né, no mês que vem aqui. A gente vai falar de Note. Nem vou te contar agora o que é isso. Você vai ter que assistir o programa. Não é isso, Daniel? Isso já escreve aí. O que será Note? Depois você pesquisa, que você já vem prontinho para o programa que vai acontecer em maio. Ou seja, Daniel está de volta em maio. Coisa boa. Pedro, desejo, sim, sucesso de vendas, sucesso de que as pessoas sejam mais autênticas, escolham melhor após ler o seu livro. E que vocês leiam, que venda e venda muito, porque se vender muito, eu sei que vem muito mais livros, né? E com a qualidade desse, né? O problema do escritor é isso, né? A pessoa mal terminou, já mandou uma mensagem. Quando sai o próximo livro? É assim, né? Sucesso, viu? Obrigado pela gentileza de participar com a gente. Eu que agradeço, e agradeço, assim, esse
carinho, esse aconchego que eu recebi do Daniel, recebi da Carol, um prazer. Da GSC, da Gisele, do pessoal da Filipostos. É muito bom se sentir membro, sentir esse carinho e esse afeto de vocês. Muito obrigado. A gente que escolhe. Eu vou terminar, gente, o programa, né, mostrando para você em primeira mão, hein? A Associação Comercial aqui de Poços de Caldas está trazendo uma campanha muito linda do Dia das Mães e valorizando o comércio local. Eu sou digital, vocês sabem disso, mas eu também sou empresária e a gente sabe a importância, né, da gente valorizar a empresa para que ela continue prosperando na cidade, continue gerando lucro para a cidade, continue empregando na cidade. Que a sua mãe merece um presente, eu não vou nem falar nada, né? Você tira essa mão do bolso e vai comprar um presente para sua mãe, porque a sua mãe, acima de qualquer pessoa, te aguenta nesse mundo, faz tudo para você, então ela merece um presente sim, tá? E se tem lugar que tem opção de presente, é em Poços de Caldas. Eu fui em cada loja maravilhosa, claro que na reportagem que eu vou trazer para você, a gente mostra algumas coisas, mas não falta opção, tá? Então, já aproveita, já começa a aquecer as ideias e ó, também tem livro de presente, né? Eu sou a mãe que ama um livro, né? Meus filhos sabem. E aí eu já estou antecipando, então, e eu deixo a matéria para você do Dia das Mães da CIA e eu volto na próxima semana. Domingo tem reprise, 14h30. Programa imperdível. Tá? Até semana que vem.